Eu nem ia avisar também, mas... Não, fez bem de avisar, fez bem de avisar. Eu vou deixar gravado, já comecei a gravar, inclusive, né? Daí o pessoal pode assistir depois. Quando eu fazia graduação, sempre... eu sei que não é desculpa, né? Mas não posso deixar de fazer a piada. Deu problema na impressora. Tudo deu problema na impressora para entregar o trabalho outro dia, né? Hoje às vezes é desculpa, às vezes não é, né? As coisas, como as coisas mudam e evoluem. Bom, então, axioma é uma verdade absoluta e que a gente acredita e não precisa comprovar, simplesmente acredita que é verdade. Quando nós definimos uma operação de soma de dois vetores, a soma é entre dois vetores, né, e o resultado dessa soma tem que dar um vetor que pertence ao mesmo conjunto, ele tem que obedecer 4 axiomas da soma, e deu. A soma está definida e funciona ou não funciona? Se ela não funciona, não é o espaço vetorial, é qualquer outro espaço, mas não é um espaço vetorial. Suponhamos que funcionou para os 4 axiomas, você precisa ainda definir a multiplicação de um vetor por um número real. Ele tem que pertencer ao mesmo conjunto, e além disso, essa multiplicação pelo vetor tem que obedecer esses 4 axiomas. Se passou, é um espaço vetorial. Quando você não loqueia, quando você não inventa novas operações, quando você só usa as operações usuais, naturalmente, esses 8 axiomas são sempre respeitados. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu já sei que algo é um espaço vetorial e eu quero descobrir se eu tenho um subespaço vetorial aqui. O que é um subespaço? Por exemplo, o conjunto dos números reais é um subespaço do conjunto dos números complexos. Eu sei que os polinômios de grau 3 são um espaço. E os polinômios de grau 2 são um subespaço do de grau 3. Eu não preciso mais fazer os 8 axiomas, eu só preciso fazer 2. Como eu sei, né, eu já estou dizendo... Cadê a caneta? Está aqui, ó. Que eu quero achar um subespaço, eu já sei que passo nos 8 axiomas. Para descobrir se é um subespaço mesmo, eu só preciso fazer 2. Se V1 mais V2 desse subespaço pertence a esse subespaço, e se alfa vezes V1 ou V2, né, alfa vezes V qualquer, também pertence a esse subespaço. Daí não precisa mais fazer os 8, porque você já fez os 8 no subespação. Por que vai fazer no subespacinho? É óbvio que vai dar certo. Vamos trabalhar um pouquinho mais na prática agora, aqui na frente, com subespaços. Veja que para ontem, né, nós definimos o subespaço parábola. Ele foi definido aqui, ó. O que é a parábola? A parábola, ela é um subespaço do R2, porque o R2 é todo esse plano. E a parábola é só isso daqui. Claro que o conjunto de pontos da parábola também é infinito. A parábola, ela contém pontos x e y, onde x e y não são livres, vão seguir uma x ao quadrado. Só que para eu somar 2 pontos de uma parábola, vamos pegar 2 pontos aqui, ó. Se eu coloco 2, o y vai ser 4. Se eu coloco 3, o y vai ser 9. Eu não posso fazer uso da soma usual aqui para achar o próximo vetor, né? Por quê? Bom, chama esse de V1. Esse pertence à parábola. Chama esse de V2. Esse pertence à parábola. Ambos pertencem à parábola. E eu estou dizendo que V1 mais V2 precisam também pertencer à parábola para ser um espaço vetorial.
Agora, se o cidadão vem aqui e simplesmente coloca, ó, faz a soma usual. 5 e 13. 5 e 13 não pertence a parábola nenhuma. O que pertenceria seria se eu definisse uma soma não usual, né, onde ela é dita, no x é a mesma, e no y só pega o x e eleva ao quadrado. Agora sim, agora pertence à parábola. Então, eu só consigo definir o espaço vetorial parábola se eu inventar uma nova regra para soma, de forma que eu não somo os y. Eu somo só os x, apesar de estar escrito y aqui, é o componente x do vetor, tá? Eu somo só as componentes x do vetor, e a y, ao invés de somar, eu pego a componente x e elevo ao quadrado. E eu também vou ter que inventar uma nova forma de multiplicação, tá? Porque imagine que eu pegue o vetor dobrado. Se eu pegar esse vetor, se eu multiplicar V1 por 2, né? 2 vezes V1 da forma usual ia dar 4 e 8. 4 e 8 não pertence à parábola. Eu tenho que definir a multiplicação como sendo assim, ó, o primeiro é igualzinho e o segundo é o primeiro elevado ao quadrado. Você não vai multiplicar o alfa pelos dois como você está acostumado. Tá? Então, o espaço vetorial parábola, ele só existe para operações não usuais. E se as operações não são usuais, eu não tenho certeza ainda se é um espaço vetorial. Eu só tenho um bom achômetro, porque eu já fiz um monte de parábola na vida. Para eu ter certeza, eu tenho que testar nos 4 axiomas da soma e nos 4 axiomas da multiplicação. Se passar nos 8 axiomas, você acabou de definir um espaço vetorial. Para você definir um espaço vetorial, você pode escolher as operações usuais ou você pode inventar operações. Se tu inventar, tem que passar pelos 8 axiomas. Se passar, beleza. Existe o espaço vetorial. É isso que eu tinha pedido para fazer ontem e eu imaginei que vocês têm tempo para fazer isso ainda. Nós fizemos alguns contra-exemplos, né? O que não era um espaço vetorial. Então, considere o conjunto de números reais e as operações abaixo definidas, né? A soma aqui é a soma usual, né? E a multiplicação não é usual. A multiplicação não é usual. Sempre que você multiplicar por um real, dá 0. E isso aí vai ferir uma das 4 da multiplicação. Da soma está tudo ok. O problema está na multiplicação. Você vai lá olhar para os axiomas da multiplicação aqui, ó. Aqui 0 não é problema, aqui vai dar problema. Aqui vai dar problema? Não, aqui vai dar problema. No último. Por quê? Porque 1 vezes V vai dar 0. Vai dar 0 porque você disse que qualquer coisa que multiplica o vetor dá 0. Então, não passou no M4, não é espaço vetorial, esquece, segue a vida. Bom, como nós já dissemos, precisa ver os 8 para ver se é espaço vetorial. Para ver se é um subespaço, bastam 2. Bastam 2, tá? Garantido que é um subespaço, porque você está dizendo, né? Aqui você tem os polinômios de grau 3 e lá os polinômios de grau 2, né? Para você ver se é um subespaço, só precisa fazer 2 testes. Vamos, por exemplo, seguir essa linha, né? Aqui eu tenho os polinômios de grau 3 e aqui dentro do pintado os polinômios de grau 2. Eu garanto para vocês, eu estou garantindo, acredito no professor, eu já fiz os 8 testes. Os polinômios de grau 3 são um espaço vetorial.
Será que os polinômios de grau 2 são um subespaço dos polinômios de grau 3? Bom, é só pensar. Se eu pegar um polinômio de grau 2, então, aqui, A2, x na 2, mais B1, x na 1, mais B0, e se eu somar ele com outro polinômio de grau 2, vou ter que chamar de outra letra. Por que eu chamei lá de B? Eu não sei, né? Vou chamar aqui embaixo de B. B2, x na 2, mais B1, x na 1, mais B0. Aqui em cima vamos chamar tudo de A. Então, A2, x na 2, mais A1, x na 1, mais A0. Se eu somar esses dois polinômios, dá um polinômio de grau 2? É óbvio que dá. Então, passou no teste da soma. Se eu multiplicar qualquer um desses dois polinômios por alfa, por um número real, continua dando um polinômio de grau 2? Sim. Então, os polinômios de grau 2 são um subespaço dos polinômios de grau 3. Subespaço é muito mais fácil de conferir do que espaço. Afinal de contas, eu só quero ver se é um pedacinho do todo. Então, vamos ver o exemplo 1 aqui. Considere o conjunto dos números reais munido da operação de multiplicação e adição usuais e o conjunto dos números inteiros. Então, eu tenho o conjunto dos números reais, tá? Todos os números com vírgula, positivo, negativos. E aqui dentro, eu tenho o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, mas não tem vírgula. Pergunta: um número inteiro mais outro número inteiro dá o número inteiro? Sim ou não? Sim. Tá certo? Outra pergunta: um número real vezes um número inteiro, garantido é o número inteiro? Não. Não. Vou fazer, por exemplo, aqui, ó. Π vezes 2 não é um número inteiro. Então, o conjunto dos números inteiros não é um espaço vetorial porque não passa no teste da multiplicação por um real. Tá? Deveria passar nesse segundo teste também para ele ser um subespaço vetorial. Tá? O conjunto dos números inteiros não é um subespaço dos reais. Ele é um subconjunto, porém não um subespaço. Todo espaço ou subespaço é um conjunto, mas nem todo conjunto é um espaço ou subespaço. Bom, vamos a mais um. A gente já sabe que o R2 é um espaço vetorial. Aí eu pergunto para vocês, será que isso aqui é um subespaço? Então, isso aqui é uma reta que passa pela origem. Y igual a 4x. Essa reta é um pouquinho mais inclinada do que y igual a x. X, y, e aqui y igual a 4x. Todo o R2 é um espaço vetorial. Será que só essa reta que obedece a essa regra y igual a 4x é? Não. São operações usuais, hein? Nós vimos antes, no slide anterior, tá aqui embaixo. No slide anterior, nós vimos que a parábola era um subespaço, mas somente para operações não usuais. A gente definiu aquela operação assim, né? Aqui está sendo pedido se essa reta, para as operações usuais, é um subespaço. Bom, vamos ver. Primeiro, eu tenho um vetor qualquer aqui, vou chamar de V1.
V1 vai ser x1 e 4x1. E o V2 vai ser x2 e 4x2. Quanto que é V1 mais V2? Operações usuais, hein? Moleza, moleza. Vai ser x1 mais x2 e 4x1 mais 4x2, que é a mesma coisa que 4x1 mais x2. Tá, e daí? Bom, e daí que para pertencer ao mesmo conjunto, o y tem que ser 4 vezes maior do que o x, né? Eu peguei um y 4 vezes maior, peguei um y 4 vezes maior aqui também, somei os dois e encontrei um vetor onde o y é 4 vezes maior do que o x. Então, eu peguei dois vetores, somei e pertenceram ao mesmo conjunto. Passou no teste da soma. Agora eu quero ver se passa no teste da multiplicação. Bom, veja que o espaço vetorial que eu estou definindo é esse ali, né? É o espaço. Né? Aqui eu tenho todo o R2. E o espaço que eu quero é esse bem pequenininho aqui, né? Só onde x e 4x tem essa, x e y tem essa relação. Então, vamos fazer o segundo teste. No primeiro passou, estou com esperança. Agora eu vou fazer alfa, que multiplica x e y. Né? Alfa, que multiplica x e 4x. Isso aqui vai dar alfa x e alfa 4x. Né? Que é a mesma coisa que alfa x e 4 alfa x. Então, aqui o y também deu 4 vezes maior do que o x. Passou no teste. Logo, esta reta, ela é ou não é um subespaço do R2? Tiffany. Andressa? É, beleza, Tiffany, é isso aí mesmo. Ela passou nos dois testes. Agora, imagina. Agora eu tenho uma outra reta aí, ó. Pelo jeito, reta é vetorial da álgebra linear, né? Linha reta na primeira potência. Mas a parábola é de segunda e também pertenceu. Ah, mas pertenceu se eu inventasse operações malucas, né? Operações não convencionais. Malucas é o nosso jeitão aqui de falar. Então, aqui eu vou x, y, 2x mais 1. Quando x igual a 0, passa pelo 1. É essa reta aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. Quando x igual a 0, ela passa aqui pelo ponto 1. Quando y igual a 0, ela vai passar pelo ponto menos 1 meio. Essa reta aqui que nós estamos, né, trabalhando. Será que essa reta é um subespaço do R2? Só tem um jeito de saber, apesar de eu já estar louco para chutar que sim. V1 mais V2 tem que pertencer a essa regra, né? Então, o V1 é x1, 2x1 mais 1. O V2, vou colocar ele embaixo, acho que é melhor, vai ser x2, 2x2 mais 1. Se eu somar, operações usuais, hein? Se eu somar, ó, x1 mais x2, e aqui vai ficar 2x1 mais 2x2 mais 2. Mas olha, bom, vamos escrever aqui, ó. 2x1 mais x2 mais 2. Dá para simplificar ainda um pouco, x1 mais x2, vírgula. Seu Ângelo, isso aqui, esse parênteses termina aqui, ó.
Então, é 2x1 mais 2x2, né? Mais 2. Agora eu posso dar mais uma simplificadinha. Vai ficar 2 que multiplica x1 mais x2 mais 1, né? Porque eu passei esse para dentro do parênteses também. A pergunta é, este elemento aqui, ó, ele obedece a mesma regra que esse aqui? Vamos ver. Se o elemento x for x1 mais x2, o elemento y deveria ser 2x1 mais x2 mais 1. E olha que não é mais 2, na verdade. Eu nem precisaria fazer esse de baixo. Não passou no teste da soma. E, de fato, nós vamos descobrir que para ser um espaço vetorial com as operações usuais, precisa ser uma reta e precisa passar pela origem. Tá bom? Esse não passa pela origem. O outro passa pela origem. Já pode ficar gravadinho assim lá no consciente, nem no subconsciente. Você também pode colocar alguns valores, né? Você tem a reta, faz assim, ó, a reta x, y, e coloca para x aqui 0 e 1. Se você colocar 0 e 1, quando x for 0, o y é 1. Quando x for 1, o y é 3. Agora, se você somar, né, esses dois vetores, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 3 dá 4. Agora verifica, agora vamos verificar se ele pertence ao mesmo espaço vetorial, né? Porque se o x é 1, o y teria que ser 2 vezes 1 mais 1. Teria que ser 3. Bom, a gente já tinha feito isso aqui em cima, então, ó, não deu certo. A soma dos vetores não está dentro do mesmo conjunto. Logo, isso daqui, ó, não define um subespaço vetorial. Não define. E o nível de dificuldade agora vai ir aumentando. Imagine aqui que o R3 é claro que ele é um subespaço, tá? Acreditem em mim, já fiz os 8 axiomas, deu certo. O R3 é um espaço. E será que a equação deste plano é um subespaço? Isso aqui é uma equação de um plano. Será que um plano, assim como uma linha, pode ser um subespaço do R2? Será que um plano pode ser um subespaço do R3? Creio que pode. Pode. Especialmente se o plano passar pela origem, que é o caso aqui, ó. Bom, então, os x, y e z vão ter que obedecer essa fórmula. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma das formas de você analisar isso aí quer dizer, ó, o x e o y são livres e o z ele é igual a menos ax menos by dividido por c. E assim eu consigo achar todos os pontos do meu plano. Isso é uma forma de ver. E aí, você vai somar dois vetores, né? Então, que tal eu fazer assim, eu colocar x1, y1, então aqui também vai ter que ser 1, né? E esse é o z1, obviamente, só que o z não é livre. Depois eu vou colocar um outro vetor aqui, x2, y2, e aqui
menos AX2 menos BY2 sobre C. Se eu somar esses dois vetores, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. X1 mais X2, vírgula. Esse mais esse vai ficar bem tranquilo para mim. Bota um A em evidência, né? Menos A, X1 mais X2, menos B, X1 mais X2, dividido por C. Aí vem a pergunta aqui. Se eu coloco isso aqui, o que tem que ser retornado é menos A vezes aquele negócio vermelho, menos B vezes aquele negócio vermelho, dividido por C. É isso que está definido aqui, ó. Menos A vezes aquele negócio vermelho, que está aqui, menos B vezes o... Não esqueci do Y aqui. Menos B vezes o Y, dividido pelo C. Então, me perdoem aqui, eu vou colocar o Y também. Eu fui muito afoito nessa resolução. Mas não vai mudar nada, vocês acho que já pegaram a ideia. Então, aqui é x1 mais x2, y1 mais y2, né? E esse negócio, esse segundo negócio vermelho que eu estou circulando de azul, né? É esse daqui, ó. E o vermelho é o x que eu vou circular agora. Bom, então passou no teste da soma. Se eu pegar dois vetores diferentes, obviamente, e somar, eles continuam obedecendo a mesma regra. E se eu pegar um vetor, pode ser qualquer um daqueles dois, ou um terceiro, e multiplicar por alfa, ele continua obedecendo a mesma regra? Claro que sim, ó. Alfa x, alfa y. Né? Agora, do lado de cá vai ficar menos A, alfa x, menos B, alfa y, sobre C. Ele continua, olha aqui, ó o alfa x aqui, o alfa y aqui. Ele continua obedecendo a mesma regra. Então, este plano aqui é sim um espaço, um subespaço vetorial do R3. Todo subespaço é um espaço também, todo espaço tem o próprio subespaço. É difícil dizer onde um espaço começa, onde ele termina, né? Nós temos também a forma como apresentada nos slides, que vocês podem verificar em casa, né? A forma de resolução. Fiz questão de fazer um pouquinho diferente para vocês terem duas visões. E aqui esse plano ele foi desenhado simplesmente num programa de simulação, né? Mostrando que ele é um pedacinho do R3. Claro que ele é infinito, né? Como eu não posso desenhar infinito, desenhei apenas uma parte. Vamos continuar com os subespaços? Nós já vimos que subespaços podem ser linhas, podem ser planos, será que pode ser matrizes? Bom, pode ser tudo. Tá? Pode ser polinômio, já vimos que pode ser polinômios, inclusive, pode ser matrizes também. Então, considere o subespaço vetorial das matrizes reais 2 por 2. E munido das operações usuais, que é o caso da maioria das vezes que nós vamos usar, não vamos estar inventando operações. Os seguintes subconjuntos são subespaços vetoriais. A pergunta é, são subespaços? Né? Então, imagine todas as matrizes 2 por 2 que você consegue inventar no mundo. Reais, né? Reais. Aí pede-se.
Se eu seguir essa regra aqui, ó, esse espaço, esse subespaço vetorial U, ele é na verdade a pergunta é: U, o conjunto U, é subespaço do conjunto das matrizes 2×2? Claro que é. É o mesmo conjunto até. Isso aqui é uma matriz 2×2 qualquer. Na verdade, não só é, como U é o próprio conjunto, ele é igualzinho. Uma forma de você criar um subespaço um pouquinho menor, né, é restringir mais. É você propor um segundo subespaço W, né, onde o subespaço W é composto das matrizes A maiúsculo, né, A, B, 0 e D. Né, não deixa esse livre. Né, então, agora você fixou. São todas as matrizes que esse cara aqui é zero. Né? Bom, eu tenho que provar isso. Né? Não é difícil. Né? Então, eu vou pegar um vetor A1 e um vetor A2 e vou somar eles. De forma que o vetor A1 vai ser A, B, 0, D. E o vetor A2 vai ser X, Y, 0 e Z. Né? Porque a regra para criar esse subespaço é que esse elemento seja zero. Se eu somar essas duas matrizes, eu não vou somar tudo, mas é certeza que aqui vai dar zero. Aqui pode ser qualquer coisa. Então, passou no teste da soma. Agora, se eu multiplicar uma matriz assim, A, B, 0 e D, por qualquer coisa, claro que esse aqui vai continuar sendo zero. Então, passa no teste da multiplicação. Então, fica evidente que se eu criar essa regra aqui, W, né, aqui eu tenho o conjunto das matrizes 2×2, W é um conjunto aqui, um subconjunto das matrizes 2×2. U também é, só que ele vai preencher todo ele, né? Não tem restrição nenhuma. Então, todo espaço vetorial tem pelo menos dois subespaços. Ele mesmo e o zero. O subespaço nulo. Pode ter muito mais, mas pelo menos esses dois. Bom, vamos continuar com matrizes, que me parece que é um pouco mais difícil. Imagine que você tenha uma matriz B, que ela seja 2×2, real. Dado uma matriz B, pertencente ao conjunto das matrizes 2×2. E agora nós definimos um espaço vetorial U, de maneira que sejam os conjuntos das matrizes também 2×2, mas que multiplicadas por B dê zero. Poxa vida, essa aí já complicou mais. Então, eu quero descobrir se esse U é um subespaço vetorial mesmo. Tá? Então, eu tenho as matrizes, vou desenhar aqui, 2×2. Tem as matrizes 2×2. E o que eu quero é ter um subespaço vetorial aqui, U, que está aqui dentro. Né? E esse U são todas as matrizes que, quando eu multiplico por uma matriz B fixa, vai dar zero. Vai dar matriz zero. O que eu posso fazer? Tenho que fazer o teste da soma e da multiplicação. Né? Mas como? Não estou entendendo ainda. Bom, se A, que é o elemento de U, né, vezes B dá zero, então você vai fazer o seguinte. Então, A1 mais A2 vezes B também vai ter que dar zero. Vai ter que respeitar essa regra. Né? Eu colocar a soma. E também, alfa vezes A vezes B também vai ter que dar zero. Já melhorou. Bom, vamos aplicar a distributiva aqui, porque são operações usuais. A1 mais
desculpem, A1B, né? A1B mais A2B igual a 0. Isso aqui é verdade? É verdade, porque se eu pegar um A desse conjunto, né? Se eu pegar um A, o U é formado pelas matrizes A, tá? Se eu pegar o A desse conjunto, esse vai dar 0, o outro vai dar 0 e 0 mais 0 dá 0. Passou no teste da soma. E aqui no teste da multiplicação, eu vou fazer o seguinte: alfa AB igual a 0. Esse aqui dá 0, alfa vezes 0 dá 0, 0 igual a 0, deu certo. Então, o conjunto das matrizes que multiplicados pela matriz B dá 0 é um subespaço vetorial das matrizes 2 por 2, sim. Pô, isso aí já exigiu mais pensamento.